paz e o bem estejam com todos vocês. Nós vamos trabalhar aqui nesses encontros a saúde física, emocional e espiritual. Estamos começando um trabalho diferente, chamando a atenção do sagrado de um modo muito específico, muito do ser humano, não sacerdote, não igreja, e nada contra o sacerdócio ou contra a igreja, mas a gente vai ver o que é possível fazer, chamando a atenção da grandeza da vida em nós. Então, vamos falar hoje, iniciando sobre os anjos. Os anjos. Todos nós ouvimos ao menos uma vez na vida: você é um anjo, você é um anjo. De um amigo para o outro, né? De um amigo que estendeu a mão para o outro num momento de dificuldade, depois esse vai dizer àquele amigo que o ajudou: você foi um anjo, você é um anjo. Outro caso assim também, um casal com dificuldade no casamento, no relacionamento, foi ajudado por um outro casal, por alguém que trabalha com casais, e depois o agradecimento do fundo do coração, dizendo que não teria dinheiro no mundo para pagar, se não fosse aquela pessoa, aquele conselho, aquela dica: você foi um anjo, você foi um anjo. Então, na antiguidade, isso aí é da teologia também, e a igreja, teologia da igreja. Na antiguidade, Deus era imaginado como um grande soberano, né? Que tinha sua morada nos céus, um grande palácio cercado de servos, de exércitos. Os grandes reis orientais eram assim. E pensava-se também que Deus vivesse também rodeado desse pessoal, né? desses guardas, desses servos, desses cuidadores especiais. Então, Israel, lá no meio deles, adotou para o sagrado essa particularidade, né? Essa particularidade aí de chamar para esses seres, então, que eram desconhecidos, Deus também, de anjos, de santos e coisas assim, E a Bíblia nos atesta que Deus não age de maneira direta em favor do homem, age por intermediários, e esses, então, são chamados de anjos. Agora, a particularidade que eu gostaria que fosse refletida. Assim, o povo de Israel, que se prepara para deixar o Egito, o Senhor diz: eu vou enviar um anjo diante de ti para te proteger no caminho e te conduzir ao lugar que te preparei. Está de sobreaviso em sua presença. E ouve o que ele diz. Deus aconselha o povo: não resista. E quem é que Deus mandou para guiar esse povo pelo deserto, guiar esse povo à terra prometida? Quem é que Deus mandou? Moisés, não é verdade? Mandou Moisés. Então, Moisés era um homem de carne e osso. Então, esse foi o anjo de Israel conduzindo o povo. Esse foi o anjo que Deus mandou. Marcos também, lá do Novo Testamento, encontramos essa imagem. Marcos apresenta São João também, mas João Batista, como enviado do Senhor para preparar o caminho dele. Então, o anjo ali não foi alguém
especial vindo da eternidade. Foi um carne e osso daqui que mostrou o caminho, ou preparou o caminho para aquele que vinha. E São Paulo também diz assim, São Paulo, se comprometeu a vida dele a anunciar o Evangelho. São Paulo diz que vós me escolheste, para os Gálatas, vós me escolheste como um anjo para anunciar o Evangelho, para anunciar Jesus. Então Paulo também se considerava aquele anjo. Então, eu queria chamar a atenção, mas aí poderiam perguntar, mas houve lá anjos na Bíblia, Miguel, Rafael, Gabriel. Miguel significa quem é como Deus. A palavra Miguel significa quem é como Deus. Então, nós chamamos de Deus sobre nós. Somos templos do Espírito de Deus, está na Escritura. Então, quem é como Deus? Deus está em nós, e a nossa preocupação seria de nos conectarmos com esse Deus da qual somos templo. Rafael significa Deus cura, Deus cura. Então, como já falamos aqui em outros momentos, juntando fé e saúde, temos que acreditar nessas forças que estão em nós. Mais uma vez, somos templo de Deus, e esse Deus, diz a Bíblia, está em nós, o sagrado está em nós. E Gabriel significa Deus é minha força. Então, esse nome está nos chamando que precisamos colocar fé nas nossas potencialidades, que um dia herdamos do infinito, herdamos do transcendente, herdamos de Deus, está em nós. E para finalizar essa parte do anjo, eu queria falar de um anjo pessoal na minha vida. Um anjo da guarda que eu, quando criança, minha mãe trabalhava na Kremer, aqui em Blumenau, eu era pequeno, e uma tia cuidava de mim. Eram irmãs solteiras, e uma ficou em casa, era muito simples, analfabeta, e essa ficou em casa fazendo a comida, cuidando da casa, e como o sobrinho mais velho cuidava dele também. Me colocava numa varanda, ia carpir, e eu ficava chorando, porque na frente tinha um mato que assustava, e aí ela chegava e dizia para mim, não te incomoda, não te assusta, porque aqui nesse mato, aqui nessa, que você tem medo, ou que tu tens medo, tem uma santa te protegendo. E o que é santa? É um ser especial, e por ser especial a gente não consegue enxergar, e ela está te protegendo, e ficava por ali. E assim foi a cada passo. Meu pai, eu tinha um medo muito grande, 3, 4 anos do meu pai, e meu pai vinha do trabalho, e eu só, tia Cida, o nome dela era Plácida, tia Cida me socorre, ia correndo por causa uma das cenas que me lembro da minha infância. Um outro momento também, e era simples, pouca fala. Temos aqui gente da casa que conviveu, conheceu, viveu com ela também, pouca fala, e um dia ela disse assim, era moço, estava servindo o exército, escuta, que assim nunca te recomendou assim, coisas especiais. Ela descobriu lá que tem uma menina que gostava de mim, ela que assim, eu queria para que você não namorasse com ela. Nunca tinha me solicitado nada, tinha me protegido a vida inteira. E eu assim que está falando, eu vou fazer isso. E descobri mais tarde, no andar da carruagem, que ela estava cheia de razão. Depois, em 1973, no hospital, fui visitá-la cheia de aparelhos, e ainda me disse que ia lá gritar muito, mas não ia conhecer o meu filho que estava chegando, né? Esse foi o anjo da guarda. Falando de anjo da guarda, porque a minha mãe tinha na parede da casa uma imagem do
bonito, um quadro que ela achava muito bonito, de duas crianças andando assim numa floresta, e um ser, um homem, né? Com as asas enormes. Você vai dizer, o anjo da guarda. Eu sempre tive medo de anjo da guarda. Essa da minha tia, nunca, eu tive medo dela, e essa minha tia ainda hoje peço para ela ajuda. Então quer dizer, esses são os anjos que Deus nos colocou no caminho, numa realidade, e que a gente fala muito assim, o reino de Deus está chegando. Não, o reino de Deus nós temos que preparar aqui, é aqui nesse mundo. O reino de Deus nós temos que montá-lo aqui, fazer acontecer aqui em nossa vida, e os anjos estão aí. De repente, sei que cada um de vocês aqui já teve alguém que o ajudou, o auxiliou, esteve no passo, e a gente pode dizer, meu Deus, esse foi o anjo. E até assim eu fui. Então eu queria chamar a atenção que a espiritualidade é isso. Espiritualidade é essa particularidade que de repente a gente diz, meu Deus, aconteceu isso. Como também minha madrinha, né, que nós tínhamos combinado que quem fosse primeiro desse o recado. De repente, se eu sentisse que ia morrer, avisasse ela. E ela a mim. E de repente um dia ela sempre me recebia, largava tudo que estava fazendo e vinha me fazer um café para mim. Largava tudo. Capinando, ela largava e vinha. Todas as vezes que eu me lembro na vida, todas as vezes que na casa dela, que ia constantemente. E um determinado dia eu fui lá, aí uma outra tia me acolheu, ela estava lá varrendo a calçada lá longe, cumprimentei, pensei que ela viria, não veio, eu estava com um pouco de pressa, a outra tia colocou um café para mim e eu fui embora. Mas, quando passei, lembrei dela e ela levantou a mão assim para mim, abanou, eu também abanei, mas ela que levantou a mão. Naquela mesma noite o pai chegou lá em casa, meu pai, dizendo, a tua madrinha morreu. E eu passei, meu Deus, mas nós éramos assim muito chegados, e ela disse que ia me avisar que quando tivesse para morrer, viria para dar o recado para mim, e não veio. Aí alguém disse para mim assim, ela veio, você não contou que ela se despediu em vida, essa ali, nunca aconteceu isso naquele dia, aconteceu. Isso é espiritualidade, essas particularidades que existem aqui no mundo material e nosso. E esse reino que nós falamos, o reino de Deus, tem que ser construído com essas realidades aqui. Então, diz um teólogo assim, espiritualidade é algo muito mais amplo que a religião como instituição, muito mais amplo. Considero-me agnóstico. Esse aí não é um teólogo, não, é Marcelo Gleiser, um grande cientista brasileiro dos Estados Unidos. Ele diz assim, espiritualidade, ele foi colocado como a referência da espiritualidade para os cientistas do mundo. E ele diz assim, espiritualidade é algo muito mais amplo do que a religião como instituição. Considero-me, dizer, agnóstico, ateísta. Acredito numa força que nos rege, mas que não é possível provar sua existência. Essa força existe. Então, tem a ver com a nossa relação com o mistério da existência, que transcende a questões como, você acredita em Deus? Que igreja você frequenta vai mais além? Deus está em nós e temos que trabalhar esse templo de Deus que somos nós. Vou falar agora da palavra, vou proclamar a palavra. É uma leitura do primeiro livro dos Reis, e fala sobre Deus. Mas olhem o que é uma leitura complicada, mas olhem o que a leitura nos diz. Falando Deus, apresentando Deus. Como Deus se apresenta? Diz assim, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. O profeta Elias. Em Betseba, de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados, tira a minha vida. Depois se deitou debaixo da árvore, de uma árvore,
e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-te e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com a comida e a bebida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. E então, ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? A palavra de Deus. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, porque eu aí vou passar. Ele não ouvia Deus, escutou a voz. Aí Deus disse para ele: saia do monte que eu vou passar. E olhe Deus. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio suave de uma brisa leve. Então, Deus não estava no vento forte, Deus não estava no terremoto, não estava no fogo, Deus estava na aragem, no vento suave. Então, quem é Deus para você? Como é que você vê Deus? Que sentido tem nele? Olha as imagens: o terremoto, era o vento, turbilhão, era fogo. Deus não estava ali. Deus, o Elias pensava que estaria nesse turbilhão todo. Estava na aragem, estava na tranquilidade. Então, que leitura podemos fazer da grandeza da vida em nós e das forças que temos, que poderemos utilizar a nosso respeito, em nosso favor, por nós? Uma espiritualidade diferente, uma atenção ao ser humano. A gente tem falado muito: eu não posso gostar de alguém se eu não gosto de mim. Eu não posso gostar de Deus se não gosto de mim. As coisas começam comigo. E cada um de nós fomos pela própria igreja, pelos próprios ensinamentos, pela própria tradição, cultura, nos ensinou que somos vermes. São Francisco é um desses, uma imagem assim, que não saía na rua com medo de atropelar uma formiga, coisas assim. Mas Jesus veio e disse que a coisa não é bem assim, que somos sal da terra e luz do mundo, somos pessoas importantes, e estamos, como sempre tenho dito e acredito nisso, estamos por conta e risco. Não, nós estamos com forças que a natureza, que a vida, que o transcendente colocou em nós, e podemos nos valer sim. Então, embasado nessa espiritualidade que precisamos alimentar com a força da fé, nós vamos trazer aqui o Antônio Gomes da Rosa, psicólogo, professor e palestrante da clínica e da universidade, mestrado em saúde, palestrante sobre a autoestima, desenvolvimento pessoal, comportamento e crenças psicológicas. O título é: que sempre pretendo ser. Não importa a idade que podemos ter, que sempre pretendo ser. Então, dando uma introdução aqui à fala do nosso psicólogo. Durante nossa vida aprendemos a valorizar coisas que não são fundamentais, não é? Materialismo, poder, status, coisas desse tipo é o que importa na nossa sociedade. Materialismo, status, poder. Por isso queremos convocá-la para uma revolução pessoal em você mesmo. Vamos renovar a espécie humana partindo de nós. Vamos investir na alma, resgatar não só
a natureza, mas o natural. Vamos vender uma espada, não filtrar as emoções, esclarecer a inveja, contabilizar as boas relações, reciclar as relações ruins, reatar as velhas amizades. Equipe, o prazer, trabalhe a perseverança, vence o cansaço, faça a diferença sem precisar de propaganda, resolva tudo sem muito alarde. Antônio, então, que ser pretende ser? Obrigado, boa noite. Que a pergunta já esteja produzindo, né, pensamentos, que é por onde nós começamos, né? O pensamento no cognitivo. Daí nós vamos para os sentimentos e as nossas emoções que são mais profundas. Nós não as conhecemos bem, nem as controlamos bem. E elas atuam sempre. Né? Neste momento estamos aqui e dentro de nós está sendo inclusive secretado, né, hormônios e enzimas, fisiologicamente e anatomicamente, muitas coisas acontecendo por conta das emoções. O meu estado agora. E eu preparei para que a gente começasse pensando que como eu sou na vida, né, que ser eu tenho me tornado, depende muito de quanto a cultura conseguiu me acessar, o quanto a cultura do tempo conseguiu fazer eu crer nesse tipo de ser. E daí eu trouxe aqui um pensamento do Jean-Jacques Rousseau, que para ele, quem é o homem? Quem é o ser? E ele diz que o homem é um ser bom por natureza e a sociedade o corrompe. E eu vou falando isso para que tu vá desenvolvendo aí um conceito nesse momento de quem tu achas que tu és enquanto ser neste mundo. O Nicolau Maquiavel diz que o homem é mau por natureza e ele vai ser bom a menos que precise. O John Locke diz assim: o homem nasce como se fosse uma folha em branco. E o Thomas Hobbes diz: o homem é lobo do homem, em guerra de todos contra todos. Já o Schopenhauer diz que o homem é um macaco cego, robusto e irracional, que carrega um macaco aleijado que enxerga. E o Friedrich Nietzsche, ele diz que o homem é uma corda esticada entre o animal e o super-homem. Por fim, o Aristóteles diz, né, que o homem é um ser político. Bem, esses conceitos eu trouxe para fugir dos conceitos de psicólogos, de pensadores mais do psiquismo. Então, qual homem tu acredita que és? Nós vimos o Paulo crer, o Paulo, o apóstolo, crer que era um anjo enviado de Deus. E por crer que era um homem enviado de Deus, nós temos a máxima, né, do São Paulo apóstolo, que inclusive é o 13º apóstolo, né, porque ele não faz parte dos 12, né, mas por crer que era esse enviado de Deus, ele teve forças para que a máxima dele hoje para nós é aquela que diz que nós temos sim a oportunidade de sermos um novo homem. Um novo homem. Aquele que consegue desconstruir um padrão de sentir,
de agir, de se comportar, de tomar para si algumas dores, alguns sentimentos e alterá-los. Por isso nós sempre teremos chance de nos transformarmos. Como São Paulo apóstolo, que diz em Efésios, capítulo 4, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Do velho homem que se corrompe. Nós nos corrompemos nas nossas forças, que o Humberto falava. Tu és um grande corrupto de ti mesmo. Tu toma de ti o que é de valor e te engana, repondo muitas vezes neste lugar, uma miséria, como o medo, a insegurança, a ansiedade, o sentimento de que não vales mais que o outro, as doenças oportunistas que se organizam dentro de ti justamente por sentires que tu estás vulnerabilizado na sensação e no sentimento de ser um homem que ocupa um lugar e um espaço de importância, não só como criado de Deus, mas como sendo portador de Deus. Tu és o portador de Deus. Se tu não fores, Deus não vai. Por isso, às vezes, nós não enxergamos o anjo que bate na nossa vida. Porque quem está dormindo, às vezes, não escuta lá na frente o vizinho ou o parente chamar. E então, o quanto nós podemos estar dormindo para que os anjos façam parte da nossa vida em todos os aspectos, e aqui eu incluo o anjo emoção, que desperta em ti o que é maligno ou o que é benigno. Tu estás adormecido ou acordado para escutar a batida do anjo emoção e sentimento mais forte, que instala em ti o direito de sentir-se alguém importante, e nesse momento mais importante, pois se a tua vida não for importante, a de mais ninguém poderá ser. É engano crer que a vida do outro é importante, se antes a tua não for. Daí o apóstolo Paulo diz que nós podemos ser renovados no modo de pensar e de nos revestirmos do novo homem, criado para ser semelhança a Deus, em justiça e em santidade. Que a cultura nos faz pensar muito que somos pecadores, até quando queremos comer mais costela com maionese do que a fome anunciada. E essa santidade é proveniente da verdade. E aqui é eu que quero interpretar o que São Paulo apóstolo falou de verdade. Verdade é o que tu crê que tu és. Verdade é o que tu crês que o mundo é. Verdade é o que tu crê de como o outro pode te ver. E aqui é um grande pecado que tu fazes contigo, se há que dizer que tem um pecado, então. É deixar ser construída uma crença dentro de ti, de que o outro te vê feio, mau, pequeno, burro, com
como lá na escola, muitas vezes, fomos obrigados a vencer o bullying, quando não existia essa expressão ainda, porque os outros nos faziam nos sentir pequeno, porque ele levava um pão com mortadela para comer no recreio, e eu não tinha, porque a minha família não era preparada para isso, e por causa disso eu instalei um código de que eu sou menos que aquele. Então eu tenho que fazer uma recuperação e recobrar dentro de mim um novo sentido. E aqui, nosso amigo Luiz disse, o novo sentido que eu quero dar para aquele ato, aquele comportamento lá atrás que me fez sentir menor que o outro. De fato, eu sou menor que o outro por conta de algo que eu não tinha controle, poder e autoridade. Eu sou pecador por causa de um passado onde eu não tinha a consciência ampliada que eu tenho agora. Quisera nós termos a consciência de agora, com a nossa idade, lá aos 25 anos de idade. A consciência da vida, das relações, dos afetos, da profissão, do cuidado consigo, com o outro e da ética humana. Quisera aos 25 anos termos a mesma consciência que já temos agora, depois de 40, 50, 60, 70 anos. Mas não é assim que acontece. Não adianta chorarmos pelo leite derramado. Então, cabe sim aceitarmos o aperfeiçoamento da nossa consciência agora, na idade que eu tenho. E não importa o quanto eu passei e o que eu fiz, porque o sábio, já diz assim, que não importa o que fizeram contigo, o que importa é o que tu podes fazer agora, apesar do que fizeram contigo. Então, qual é a tua escolha para ser um ser que tu pretendas? Qual é a tua escolha? Que comportamentos? Nós estamos vivendo 2 anos agora de pandemia, que gerou muita ansiedade, medo, raiva, tristeza, decepção, inseguranças, tristeza, depressão. Será que nesses 2 anos eu desenvolvi um comportamento em mim maléfico que me faz mal? Qual é o comportamento que me faz mal, que não contribui comigo e que ele está fazendo parte da minha vida hoje? Acentuadamente ainda nesses 2 anos de pandemia, que alteraram os sentimentos, os comportamentos, as sensações e as emoções humanas. Então pensa, qual é o comportamento que tu tens contigo, ou que desenvolveu-se, ou fortaleceu-se nesses 2 anos de pandemia, e que te faz mal? Que sentimentos esse comportamento tem feito tu sentires e que te faz mal? Sentir raiva, sentir irritação, sentir medo. O que aconteceu nesses 2 anos que foi tão forte em ti que tu destacaria como algo que precisa ser deletado, retirado da tua vida? Respira um pouquinho e pensa no que eu disse. Que comportamento ruim é este? Qual? E que sentimento ele gera em ti que também é ruim? Por conta do vírus, eu não vou andar no meio de vocês, até porque hoje nós estamos palestrando aqui do cemitério e eu não quero me bombear no lugar onde eu estou, Justamente porque este lugar real, que é o cemitério, traz
uma motivação, ele me estimula a pensar na vida, a pensar nos recursos que eu ainda tenho para alterar algo, para viver melhor, para que esse comportamento que tu pensasse aí agora não me faça ser um morador definitivo aqui nesse lugar. Se eu for cremado aqui, o Humberto vai fazer o cerimonial. Tu nem está te vendo ser cremado, né? Ser velado aqui para ser cremado. Porque tu jura que és eterno. Estamos no cemitério, mas tu jura que tu não vai morrer hoje à noite? Hã? Quem jura que não vai morrer hoje à noite, levanta o braço. Hã? Levanta o braço. Olha que eu vou dizer que quem não levantar o braço vai morrer hoje à noite. Medo de morrer, né? Nós sabemos, né, da morte por constatação, mas a gente tem um sentimento de que hoje eu não vou morrer, né? Tia do Humberto abandonou, estava vivo, e de repente conhecemos tanta situação assim, né? Agora na pandemia perdi amigos e conhecidos que eu não imaginava que fossem. Bom, qual é o comportamento que tu pensasse? Que sentimento, que coisa ruim esse comportamento traz para ti? O que quer me dizer? O que quer participar? O que quer dizer o que pensou? Se uma ou duas pessoas disserem é muito legal, porque referencia todos. O que quer falar? O mais medroso fique calado e morra calado. Agora o corajoso fala, por favor. Assim não vale, né? Assim não vale. Antônio, medo, eu acho que a pandemia trouxe para todos nós medo, né? Que comportamento tem feito para ti que é ruim? Às vezes eu fico assim com os pensamentos meio ruins em relação a mim mesmo, sabe? Questão de saúde. Eu sei que está tudo correto, mas eu tenho medo escondido lá dentro. Que nem em relação ao Covid, outras, né? Tá. Umas fantasias sobre umas doenças. Não são muitas fantasias, tem algumas realidades aí dentro, Sim. mas que eu não precisava. Aproveita como gatilho, né? Essas realidades. Isso. És humana. Já vi que tu é humana. Porque isso aí é dos humanos. Então tá bom, é melhor assim, né? Isso é dos humanos. Neuza. O que despertou que eu era um pouquinho, e nesse período de pandemia, despertou assim muito forte, foi a ansiedade. Uma ansiedade que me fez mal. Que chegou assim, um estresse, assim, um grau de estresse muito acelerado. Então, realmente eu senti, assim, foi muito visível, assim, sabe? Tá. Eu achei interessante, porque até a gente sou ansiosa, mas não me dava culpa. Nesse período, entrei em campo, percebi, foi muito forte, assim, veio a culpa. Nas lives que a gente fez muito nesses 2 anos, né, de prevenção ao estresse dentro da pandemia, como isso é bem forte. Muito. Eu acho que eu estou doido, porque eu peguei. Tu és bem doido, né? Eu sou, né? Música. Eu peguei. Vai para um ano, eu peguei no dia 25, dia 24 de família ali, né? Dia 25 eu fui lá para a minha terra, aquela desgraça da empresa de Getúlio. Acordei bom. Lá em Apiúna, que eu gosto de tomar um café lá no Central, não entrou nada. Achei que ele ia falar, tomar uma branquinha lá. No almoço, nada. Subi a serra, caí num gramado lá e fiquei. Mas tu sabe que foi? Peguei feio. Mas em momento, foi 2 vezes, não precisei de nada, de oxigênio, nada. Me derrubou. Neste dia, num dia desses, morreu a minha madrinha que me criou. Lembrei do Humberto. Quando eu nasci, a minha mãe morreu e ela me adotou, me criou. E ela morreu nesse dia.
porque no dia que ela foi sepultada, eu iria. Pô, mas eu pensei, porque eu pensei que aquilo ali, e ainda bem que eu não fui, porque eu desmaiei e fui parar no pronto-socorro. Mas eu nunca tive medo de nada, Antônio. Para mim, eu jamais pensei em morrer. Igual, né? Eu não sei. Tá. Me curei. Ok. Mas foi algo que te abalou um pouco, impactou um pouco. Está vendo como os humanos são? Nós somos assim. Nós temos essas questões todas dentro da nossa cabeça, com um pouco de realidade ou só fantasia. Como o transtorno de ansiedade generalizada, na sua grande maioria, ele é só fantasia. É um distúrbio da fantasia. É um dos fantasminhas brincalhões dentro da nossa cabeça. Tanto é que depois que passa, tu te pergunta, como é que eu não consegui controlar o meu pensamento e agora eu consigo pensar? Se eu consigo pensar agora, por que eu não pensava ontem? Eu estava com essas fantasias transtornadas. Antônio. Não ia te acontecer nada. Né? Antônio, a Nena é aquela senhora de cabelo preto. A Nena, nome da minha tia. Cabelo preto. A Cecília A Nena Azevedo. perdeu o marido por esses dias. E a gente é muito conhecido, né? E ela, coitada, falando com ela, né? E o que é normal, né? Sim. Faz pouco tempo. Sim. Então ela não fala, ela podia dizer alguma coisa, o que está pensando, Tudo né? é, O que ela diria assim do momento, coitado, o rapaz não tinha nada, num mês menos, né? Levou ele, um câncer traiçoeiro, e levou ele embora, né? O nosso amigo Pisca-Pisca, né? Lembra, né? Nós até visitamos ele. Né? Nosso amigo. Nena, fala dele. O que tu estás pensando aí? Quer falar? Pensando que a gente ia comemorar 60 anos de casado no dia 30 de dezembro. Teve uma vida muito em paz, muito cristã, muito honesta. Foi uma pessoa maravilhosa. Vocês conheceram, sabe? Como é que era o nome dele? Mário Azevedo. A senhora aceita que a gente faça uma homenagem a ele? Por essas qualidades que a senhora falou dele? Agora, uma grande salva de palmas. O senhor Mário Azevedo, espírito hoje, tá? Que não está sofrendo disso que nós estamos falando aqui, que sofremos. Já está na plenitude. Já está amparado por Deus. Tá? E é para que antes de chegarmos lá, que nós estamos fazendo esse exercício aqui. Porque ele não sofre nada agora. Nada. Ele é luz. Ele está fundido em Deus. Na atividade. No lugar de onde viemos. Do pensamento de Deus. Que alegria, né? Que alegria é para aquele que vai na nossa crença e que triste que é para nós que ficamos. Que triste que é. É natural sentirmos a tristeza, podemos chorar, mas sempre lembrar que Ele não sente o que nós sentimos. Ele está no outro plano. No outro plano. E se pudesse estar olhando agora e dizendo o que eu quero de ti, ele diria que quer o quê? Agora. Ele era muito temente a Deus, ele era muito religioso. E ele quer o quê da senhora agora na vida? O que ele quer? Se ele pudesse dizer. O que ele quer? Coragem para sobreviver. Que sobreviva como? Fazendo o que ele sempre quis que eu O fizesse. quê? Continuar como eu sempre fiz. Tem forças para isso? Está difícil. Está difícil, né? Por quê? Porque está muito próximo. Está sofrendo ainda a tristeza. Mas olha, falou que sabe como ele gostaria que a senhora estivesse aqui. E a homenagem a ele, o respeito à vida dele, ao sentimento dele, a senhora falou agora.
é a senhora ir devagarzinho, recuperando em homenagens à alegria que ele quer me ver. Não é assim? É assim com todos nós. Por isso cada um pensou num comportamento, que não é bom para si. Mas agora esse comportamento nós podemos mudar. Pensando no comportamento que tu tens buscado desenvolver para ti, para tu te sentires bem na vida. Pensa nesse comportamento. O que tu tens buscado pensar, sentir e agir para sentir-se melhor? Fala enquanto tempo. Eu vou encerrando então. Que comportamento tu queres criar, tornar forte em ti? Nós estamos falando de nos tornarmos um ser. Que ser eu pretendo ser? Então nós vimos um comportamento que está instalado ou que eu desenvolvi. E agora nós vamos ver um comportamento que eu quero desenvolver ou aperfeiçoar. Qual é? Pensa. Qual é o sentimento que tu quer tornar mais forte em ti? Qual é o comportamento que tu queres ainda, nesse nosso restinho de vida, desenvolver, tornar forte? Qual é? Alguém quer dizer? Coragem? Quer desenvolver coragem? Muito bem, eu gosto disso, de coragem. Só cuidado com a coragem, não ser uma cobrança para a gente ser um super-homem. Porque a gente tem o direito de se magoar, de sofrer, de entristecer. Mas que a coragem que diga, e eu quero entendê-la assim, né? Que é a capacidade de nós encontrarmos novas possibilidades, buscando na religião, na espiritualidade, nos grupos de filosofia, na psicoterapia, né? Buscando na arte terapia, na música terapia. Que outro comportamento alguém quer desenvolver em si? Isso. Interessante, muitas vezes a gente, olhando para dentro de si, nós descobrimos coisas que a gente quer mudar, que a gente quer melhorar, e se aprofundarmos um pouco mais, nós sabemos até como fazer isso. Então, assim, uma coisa que sempre me chama a atenção é que a partir do momento em que a gente descobre o que deve ser feito, a gente precisa fazer. Tem que fazer. Ah, mas às vezes não dá o resultado que a gente tinha expectativa que desse. Mas em compensação a gente conseguiu enxergar mais uma ou duas portas que vão levar àquele resultado. E que se não tivesse feito a primeira coisa, não teria visto aquelas duas portas. Então, assim, ó, nós temos que ter a mente organizada o suficiente, e todos nós conseguimos isso, para saber o que eu quero melhorar na minha vida, o que pode ser melhor, o que eu mereço de melhor do que eu já tenho. Ah, eu mereço tal coisa, eu não sou muito bom nisso. Conheço pessoas que dão de 10 a 0 em mim nesse quesito. Tá, mas então, e o que você pode fazer? Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, então comece a fazer. Não fica esperando, não fica procrastinando, não fica jogando para frente. Tem a ver com a tua qualidade de vida. Você é a pessoa que mais vai sair ganhando com essa decisão, com essa escolha, com essa levantar a bunda da cadeira, pegar e fazer. Sabe? Então, assim, ó, não são coisas que exigem nem conhecimentos técnicos muito grandes, nem conhecimentos científicos. É pegar, olhar para dentro de si, conversar consigo mesmo, descobrir quais são os pontos que podem ser melhorados e lembrar sempre, a coisa mais difícil pode não se resolver agora, mas você tem caminhos que vai levar a solução dela logo adiante. E sempre acontece, tem que lembrar disso. Ah, hoje eu não consigo resolver uma coisa difícil, mas se eu começar a trabalhar as fáceis, daqui a pouco as difíceis ficam mais fáceis. Tu fez eu criar uma imagem Exato. de uma pessoa muito abatida, que sai de um quadro de doença, bem magrinha, branca, sequinha. E o que começa? Comendo feijoada? Maionese com costela? Não. É aquela canjinha, aquela colherzinha de canjinha. Quando tu dá aquela colherzinha de canjinha, tu não pensa naquela pessoa de novo, gorda, robusta e bonita igual eu.
porque miram. Né? Então, tu não pensa, mas tu crê, tu tem certeza que começa naquela colher de canjinha. Como um bebê está no teu colo, tu não o vê com 60 anos de idade, gordo e pançudo igual a vocês. Agora viram também, né? Tu não vê, mas tu bota na teta de vez em quando, tu dá papinha de vez em quando. O Luiz falando no filho, essa imagem da perseverança. Eu não vi ainda, eu não vejo, eu posso estar num quadro de desânimo, mas há que desenvolver uma crença de que tu não fica sempre no problema. O problema não permanece eternamente, ad eterno. E para isso nós temos que sair de um lugar, do lugar de se sentir o incomodador da humanidade. Do lugar de se sentir, temos que parar de achar que eu ocupo um lugar que não é meu. Esse lugar não é meu, esse lugar não é meu. Eu tinha que ter ido no lugar do outro. Eu não tinha que estar aqui, era o outro que tinha que estar aqui. Ou nós fazemos jus em sermos um anjo de Deus e sermos o portador de Deus e o próprio Deus que se faz em nós, ou nós não melhoramos. Não é pecado, tu não estás usurpando o lugar de Deus em crer que Ele está em ti e Ele é tu. Pois Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Então, se tu crês nisso, como que Ele não é tu e não está em ti? Então, dê chance para que Deus atue, te refazendo um novo ser, como São Paulo apóstolo nos ensina que é possível, humanamente, apesar de todos os nossos sofrimentos, dores e tristeza. É possível. Eu quero ouvir uma palavra, sentimento de cada um agora aqui. Uma palavra, não frase. Está sentindo o que agora aqui? Você quer falar uma frase? Fé. Esperança, Ânimo, empatia, Persistência. coragem, Fidelidade. Solução. esperança, veio a dúvida. Ok. Que tu aceite o convite de Deus para ter passado por aqui ocupando este lugar nesta vida. Vivendo a vida em abundância e não em migalhas. E a abundância não é os exageros do senso comum. É permitir-se não acreditar que é alguém menor que o outro, que é alguém que incomoda a humanidade, que ocupa um lugar errado no mundo. É permitir-se ser o portador de Deus. Felicidades para vocês. o Antônio chamou a atenção de Deus, chamamos, o Luiz disse portas abrindo, né? Abrir portas, e o Apocalipse diz assim, Deus, eis que eu abro diante de ti uma porta que ninguém pode fechar. Então nós vamos ouvir na música terapia, na arte musical aqui, ouço Deus. O que nós falamos aqui vai ser na arte. É o canto vai trair a gente
ver e sentir dele, né? Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor corando a luz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no mover de feliz esperança. Sinto Deus na tristeza de ter te batido. Sinto Deus na tua volta de mão a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor dos ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento dos pobres mortais. Dizia o mestre Eckhart, no passado, na Idade Média, que nada é tão parecido com Deus quanto o silêncio. E o Antônio deve conhecer o Leloup, Jean-Yves Leloup, ele fala-nos do silêncio e que podemos aí, inclusive, encontrar também, como o Antônio falou, Deus em nós mesmos. A cultura do silêncio em nós mesmos. Há séculos tem operado transformações, dizer, não só espirituais e mentais, como também física, o guardar o silêncio, a trabalhar o silêncio em si. O silêncio como agir ativo não consiste em que deixemos de falar e de pensar, mas sim em que, sempre de novo, nos desapeguemos dos nossos pensamentos e do nosso falar. Se alguém é capaz de observar o silêncio, isso não se mostra pela quantidade de suas palavras, mas sim por sua capacidade de desapegar-se. Como se manifesta concretamente então o desapegar-se de si? Eu me desapego de mim mesmo, primeiramente quando deixo passar minha curiosidade, quando não acho que eu tenho que dizer alguma coisa em tudo, que eu tenho que saber. O silêncio é um embate contra os maus hábitos, mas é também um sinal de vitória sobre esses maus hábitos. Só aquele que houver superado suas atitudes falhas interiores, só o que consegue lidar com suas emoções e agressões, é que é capaz de praticar o silêncio interior. Então, nós nos libertamos de todos os pensamentos que nos passam pela cabeça quando estamos desocupados, dos problemas não resolvidos, das necessidades não satisfeitas, das experiências não superadas, dos desejos desmedidos e das emoções descontroladas. É este silêncio interior que importa. Faz parte da prática do silêncio a luta contra os vícios, contra as necessidades e desejos exagerados, contra a confusão das emoções não dominadas e contra a mania de sempre se colocar no centro. O silêncio é um recurso na luta contra as atitudes falhas. Não é uma renúncia passiva às palavras, mas sim um ataque ativo contra emoções e agressões que sentimos em nós mesmos.
professamos a nossa fé assim, na comunhão dos santos, creio na comunhão dos santos. Para a Escritura, santo é aquele que dentro das dificuldades humanas, São Paulo é bem enfático nisso, procura acertar o passo. Nós temos os nossos santos, aí a igreja, né, São Francisco, Santo Antônio, São Pedro, São Paulo, mas para a Bíblia, São Paulo, santos somos todos nós. Aquele que segue ou procura seguir o Evangelho, um bom roteiro na vida, estar em paz consigo e com o outro, esse está no caminho da santidade. Então esses nossos que partilham, esses queridos, esses santos que nós rezamos, muita coisa também sobre eles é lenda, não é uma história, não é? Eu não quero nada de contra os santos, também tenho as minhas devoções, mas essas pessoas queridas nossas, como eu falei da minha filha, da minha madrinha, de minha mãe que já foram, cada um de nós tem o seu querido no coração que poderia pedir para ele uma ajuda, porque é a fé que faz a coisa acontecer, é a fé. Então, eu vou passar de cada um de vocês, tem como primeiro nome de alguém querido que já está em outra dimensão, como o Antônio falou, Santo Agostinho, dizendo do outro lado do caminho. Digam o nome de um querido de vocês que já partiu, que partiu desse nosso plano de vida aqui. Lá em casa nós nunca chamamos para que já partiram de falecido, pai falecido. Para mim não. É meu pai, minha mãe, Benga, Piacida, esses queridos que viveram e foram meus anjos da guarda estrada fora. Então, passar cada um, digam o nome do seu querido e depois nós vamos conferir o momento de hoje. Maria. Hermógenes. Um falecido, ou de alguém da tua vida que já não está mais nesse plano da vida. Alguém que. Maria, bebê. Cacilda, minha mãe. Érica. Ana Guimarães. Sérgio. Joana. Então, vamos pedir a esses, na eternidade, que olhem para os nossos momentos, para nossas dificuldades presentes, atuais, né? Dessas propostas que também o Antônio hoje nos fez, né? De uma mudança, pretender fazer acontecer o ser. Vamos ficar de pé? E vamos juntos, então, rezar a oração de Jesus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E esse Leduc, psicólogo, foi padre dominicano da Igreja Católica, hoje é padre francês na Igreja Ortodoxa Francesa. Ele diz assim: Deus é o poder que sustenta tudo, os voos dos pássaros, as bênçãos dos anjos, os passos dos santos e também o brilho dos teus olhos e o calor do teu coração. Nós vamos dar uma bênção, vamos ouvir mais um canto e encerramos então o momento de hoje. Que esses nossos queridos hoje aqui citados estejam na nossa vida, na nossa caminhada, estrada fora a cada passo. O Senhor esteja convosco. Que o caminho seja brando aos teus pés e o vento sopre leve em teus ombros.
que o sol brilhe sobre o teu rosto e que as chuvas caiam serenas em teus campos. E até que de novo nos vejamos, Deus que vos guarde na palma de sua mão. Abençoe-vos o Deus de misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Pode ser, Deus. Por essa vida, Pelo bem que revelou, graças só pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pelas graças reveladas, graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que clareou, pela cruz e o sofrimento e também ressurreição, pelo amor